Olá pai, olá mãe, o meu nome é Christian e eu sou o diretor da Vetor Educação. Eu gostaria de conversar hoje com vocês a respeito de algumas dicas um pouquinho mais técnicas sobre a volta às aulas na pandemia. A gente vai ter o sistema de rodízio, que são as aulas híbridas, parte das aulas presencial, parte das aulas em casa no sistema EAD. Tem algumas dicas que a maior parte das escolas acabou deixando de fora, que são relevantes do ponto de vista técnico, que é interessante o pai e a mãe estarem prestando atenção nisso para garantir aquela qualidade diferente para o aproveitamento melhor do aluno dessas aulas. As dicas que eu vou dar para você, basicamente, são algumas coisinhas relacionadas à conexão ali, então fica comigo e tudo isso faz muita diferença. Vamos lá. Primeira dica que eu vou dar para você. Presta atenção na conexão que é feita para poder assistir essas aulas. Dê preferência por conexões a cabo de rede. Ah, professor, mas a gente tem Wi-Fi de alta qualidade em casa. Eu sei, mas quando a gente trabalha com transmissão de vídeo, é sempre um pouquinho mais complicado. E pequenos detalhes podem atrapalhar bastante o aproveitamento da aula. Um exemplo bem simples, que num estudo feito nos Estados Unidos, uma diferença de 0,3 décimos de segundo entre imagem e áudio já é o suficiente para tirar a atenção do aluno ou de quem estiver assistindo aquela aula. Então, áudio e vídeo precisam estar sincronizados. E isso é uma das coisas que uma boa conexão garante, Não ficar travando, não ficar perdendo a conexão. Claro, isso também depende da fonte, mas se você garante essa parte, é mais uma coisa que vai aumentar a atenção do aluno para poder assistir aquela aula. Outro ponto interessante para a gente ver é o áudio. O áudio é uma coisa muito relevante quando se assiste uma aula. Da mesma forma como você está me ouvindo bem aqui agora, é importante que o seu filho ou a sua filha consigam ouvir bem as aulas. Por isso a gente recomenda o uso de um fone de ouvido. Sempre é muito importante ficar de olho no volume desse áudio. As crianças às vezes passam um pouquinho do limite e colocam esse áudio muito alto e pode ser alguma coisa até prejudicial. Então dá uma atençãozinha, fonezinho de ouvido, volume que seja confortável para ela para poder ouvir e segue o barco. Tá? Depois, a gente tem que ver a respeito de tamanho de tela. Quanto maior o tamanho da tela para poder assistir a aula, melhor. Se você tem a opção de poder assistir a aula no notebook, melhor do que assistir no celular. Se você tem que assistir a opção de assistir a aula numa TV, melhor ainda do que assistir no notebook. Então é interessante dar uma atençãozinha aqui. Quanto menor for a idade do aluno, maior deve tentar ser o tamanho da tela. Às vezes os alunos mais novinhos, a gente, por comodidade, deixa eles assistindo a aula no celular, mas é interessante que ele tenha uma tela um pouco maior para conseguir manter mais a atenção. Pensa comigo, quando a gente vai no cinema, para a gente poder assistir um filme de 2 horas, 3 horas, 3 horas e meia, você precisa de uma tela grande, você precisa ter áudio alto, você fica num lugar escuro para não perder a atenção. Então essas coisas são interessantes de serem vistas. Quanto maior a tela, melhor. E a dica que eu deixo para quem às vezes, eu só tenho celular, o que eu posso fazer? Bom, você pode procurar de repente no mercado ou em alguma loja especializada cabos HDMI que fazem a conexão do celular para a televisão. Isso pode ser feito sem... o custo disso é pequeno, não é uma coisa muito grande, dependendo do modelo do celular que você está disponibilizando para o seu filho poder assistir a aula. É uma opção interessante, é uma opção barata e garante uma qualidade maior para você poder assistir. E muito relevante também dar uma diquinha ainda, ver os intervalos ali para o aluno poder ver, ele está assistindo uns 40 minutos de aula, dá uma pausinha, dá uma atenção. A maior parte das escolas, até na verdade, já está instituindo essas pausas ali dentro. Isso está sendo muito legal, mas é interessante, se na sua escola às vezes isso não está acontecendo, dá uma atenção para você, para o seu filho fazer essa pausa pequenininha de 5 minutos ali, só levantar, tomar uma água, dar uma caminhada e depois pode voltar. É interessante para ele para poder manter essa atenção. Agora um pouquinho da minha opinião.
Os alunos de ensino médio são provavelmente os que estão mais bem adaptados e mais preparados para a aula EAD, né? Mesmo porque muitos, né, vão optar até às vezes por um curso superior EAD, e a maior parte das faculdades que são presenciais já optam por algumas aulas, algumas cadeiras funcionarem em modalidade EAD. Então já é uma realidade para ele, né? Cobrar dele responsabilidade, que está levando aquilo ali a sério, é essencial. Já é um preparo para ele para, né, o ensino superior. Agora, para o pessoal de Fundamental 2, já eu deixo sempre a dica de ficar um pouquinho de olho em cima. Às vezes até existem, você deixa ele com um computador e você pode colocar para ele o seguinte: olha, eu vou colocar um programa aqui que vai monitorar se você está assistindo a aula ou não. Pode ser que você coloque, pode ser que não. Ele vai sempre ficar com aquela dúvida: será que eles estão me controlando ou não? Será que isso é uma forma também mais, vamos dizer assim, mais fácil de você conseguir manter ele motivado a assistir às aulas, né? As aulas EAD foram uma necessidade que foram imposta pela pandemia, não foi vontade de ninguém, né? Então isso acabou sendo meio que obrigatório. Então algumas adaptações são interessantes para manter esse processo todo vivo, certo? Então essas são as dicas que a Vetor pode deixar para você. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, ou deixe um comentário aqui embaixo e curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima dica.